se você começasse a presenciar eventos paranormais bizarros na sua casa, piorando a cada dia que passa, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Kate e o Micah tentando sobreviver a essa entidade demoníaca, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar a entidade maligna em atividade paranormal. Esse casal está prestes a viver o verdadeiro inferno, e a família deles, junto com o departamento de polícia local, disponibilizou as gravações dos seus últimos dias de vida para podermos analisar. Então vamos para o dia 18 de setembro de 2006, quando Micah decide surpreender a sua namorada, Kate, mostrando que comprou uma câmera para gravar os eventos estranhos que vinham acontecendo com os dois, esperando que assim eles conseguissem descobrir o que estava por trás disso, se era um tarado invadindo a casa para ficar espiando a Kate, ou se de fato eram eventos paranormais. Então, depois de testar o microfone e outras funções da câmera, os dois começam a gravar o seu dia para tentar capturar alguma coisa sobrenatural, pois assim a Kate poderia provar o que estava dizendo, já que tinha algum tempo que ela vinha reclamando de atividades paranormais na casa. E quando vão dormir às 11 horas da noite, o Micah deixa a câmera virada para o corredor, pois foi de lá que eles ouviram passos na noite passada, e às 2 horas da manhã, podemos ouvir pancadas na madeira, como se alguém realmente estivesse correndo pela casa, mas os dois não acordam com um barulho. Na manhã seguinte, a Kate vai fazer o café da manhã para o seu namorado, até que encontra suas chaves jogadas no chão, o que era estranho, já que ela sempre as deixava no balcão. Porém, como era algo pequeno, os dois ignoram e seguem o dia normalmente, e algum tempo depois, o casal convida um médium para ir até a casa e identificar se realmente era um fantasma que estava fazendo tudo aquilo. Com isso, o Dr. Mark Frederick chega para conversar com o casal e entender o que estava acontecendo, pois às vezes era apenas uma casa velha fazendo ruídos, e o casal precisava saber se realmente estavam lidando com alguma entidade antes de começarem a trabalhar nisso. Então o cara descobre que a Kate passava por eventos paranormais desde os seus 8 anos de idade, quando ela e sua irmã viram uma forma sombria parada perto da cama da Kate, mas depois de um incêndio na casa em que ela vivia, a entidade sumiu por um tempo, até que as coisas estranhas começaram a acontecer de novo quando ela tinha 13 anos, e desde lá, os eventos se repetiam esporadicamente, mas agora pareciam mais persistentes. Com todas essas informações, o Frederick percebe que seja lá o que for essa entidade, ela parece estar interessada na Kate, pois se fosse apenas um espírito preso a alguma das casas, a entidade teria ficado por lá, e os eventos iriam parar. Bom, eu gostaria muito de saber qual é o microfone mega potente que essa câmera tem, já que ela consegue captar com perfeição uma pessoa cochichando do outro lado da casa, e mesmo com essa sensibilidade, o microfone nem isola todos os ruídos externos com perfeição. O shotgun que está montado em cima da câmera faria isso, mas pegaria outros ruídos ao mesmo tempo sem um tratamento adequado. E confiem em mim quando eu digo que é difícil regular um mic desse aí, pois eu já tive um. E galera, o Micah trabalha com o mercado financeiro, que é um mercado extremamente rentável para quem sabe trabalhar com isso. E pelo que o cara disse, ele gastou metade do que ganhou naquele dia comprando a câmera. E como o cara tem condições de comprar isso em um único dia, se eu tivesse no lugar dele, eu compraria outros equipamentos para me ajudar a captar a existência da manifestação da entidade, já que esse investimento pode literalmente salvar vidas. E podemos dividir o que seria necessário para essa caçada por categorias. Primeiro e mais importante, seriam os equipamentos de monitoramento, como câmeras infravermelho espalhadas pela casa, pois elas captam tudo mesmo quando as luzes estão apagadas. Fora que ter uma câmera só é desvantajoso, já que a visão dela fica limitada ao que o Micah consegue filmar. Além disso, seriam necessários gravadores de áudio de alta sensibilidade para captar qualquer coisa que a entidade possa dizer, alguns sensores de movimento para nos alertar de movimentações suspeitas em cômodos vazios, e é bom ter isso aqui até para o caso de ter uma invasão de bandidos na sua residência. E por fim, um detector eletromagnético, detecta variações de campo eletromagnético, que muitos acreditam estar associados a presenças paranormais. E também seria interessante espalhar talco ou sal pelo chão durante a noite, já que dizem que os fantasmas deixam rastros por esse tipo de coisa, caso tenha manifestação física. Tanto que isso é usado no game Phasmophobia, como pista de que tipo de entidade estamos encarando. E falando nela, parece que os eventos paranormais estão relativamente fracos agora no início, então trazer um médio pra cá pode ser um tiro no próprio pé, já que a entidade pode acabar ficando irritada com a chegada do Fredericks e começar a atacar o casal. O ideal aqui seria tentar fazer uma videoconferência sem a presença dele na casa, a não ser que seja necessário, pois assim todos ficariam seguros, já que um médium não seria eficiente se essa entidade for algum tipo de demônio ou espírito vingativo, pois eles não teriam as medidas corretas para expulsar a entidade e poderiam acabar piorando tudo. E outra informação extremamente importante é que a entidade parece estar presa a Kate desde que ela era pequena, então não tem como a garota escapar dessa coisa, pois independentemente do lugar para onde ela for, o demônio vai estar sempre atrás dela. E como a sua irmã também via essas coisas, seria interessante ir atrás da irmã da Kate para saber se ela também estava sendo atormentada por essa entidade, ou se era um caso isolado com a Kate. Depois desse interrogatório, a Kate leva o Fredericks pela casa, para explicar melhor os fenômenos, contando que houve batidas e arranhões nas paredes, e que às vezes quando acorda, percebe que a torneira da pia está ligada. Como se não fosse suficiente, quando vai dormir, ela ouve vozes chamando o seu nome. E aqui vemos que o Micah não parece estar levando essa situação a sério, já que ele fica o tempo todo tentando achar soluções lógicas para o que a sua namorada está passando, e zombando do Fredericks, perguntando se podiam fazer alguma coisa para o
espírito se manifestar e gravarem como prova da existência dele. Só que o paranormal avisa que mexer com o espírito pode deixá-lo extremamente irritado, fazendo com que os eventos paranormais piorem. E aí no fim da visita, o médium explica que essa entidade provavelmente era um demônio e que ele construiu a sua carreira lidando com fantasmas. Mas demônios não eram pessoas, e por isso ele não se sentia à vontade em trabalhar com esse tipo de entidade, porque elas são muito mais agressivas e perigosas. Porém, ele passa o contato de um amigo que era demonologista, um cara chamado Johan, que poderia ajudá-los. Então, Mika pergunta se não poderiam apenas fazer uma sessão com o tabuleiro Ouija, para descobrir o que o tal demônio quer e entregar a ele. Mas isso deixa o Friedrich muito pistola, porque estava bem nítido que o demônio queria a Kate. Com isso, ele se despede do casal e a mulher fala que ligaria para o Johan pela manhã. Só que o seu namorado implora para que ela não faça isso, e vendo que ele não lhe apoiava, ela diz que iria ter que ligar se as coisas piorassem. Naquela noite, depois de dar uma boa relaxada, os dois adormecem e às 2 da madrugada, mais um evento paranormal acontece, com a porta abrindo e fechando sozinha. E no dia seguinte, quando eles vão conferir as filmagens, o casal percebe o que estava acontecendo. Um tempo depois, o Mika vai até a porta e começa a provocar a entidade, perguntando se o grande plano dela era ficar mexendo nas portas para assustá-los. E à noite, o cara pega um livro sobre demônios e começa a ler para tentar entender o tipo de demônio com o qual eles estavam lidando. E o cara fala que seja lá o que for, os demônios são conhecidos por serem absolutamente maus e torturarem pessoas por prazer, além de serem muito espertos e difíceis de se enganar. Alguns podem perseguir uma pessoa por décadas, apenas para torturá-la. Com isso, a Kate fica com medo e fala que apesar de tudo isso ser novo para o Mika, ele parece estar muito animado e que ela gostaria de desligar a câmera para evitar de irritar a entidade. Só que o seu namorado discorda, falando que ele tinha direito de agir como quisesse, pois não foi informado desse demônio quando decidiram morar juntos. Senão ele teria recusado, o que mostra o quão babaca esse cara é. Afinal, agora há pouco, o cara tava brincando com uma faca, com um fio apontado para si mesmo. Se bem que essa outra parte até dá pra entender, né? Deve ser complicado ir morar com alguém e ganhar uma entidade de brinde. Bom, galera, mesmo que o Friedrich tenha parecido meio egoísta em não aceitar o caso desse casal, ele de certa forma está totalmente certo em se preservar, já que não temos certeza com o que estamos lidando, e tentar exorcizar essa coisa sem os conhecimentos necessários pode piorar tudo. Fora que se realmente for um demônio, ficar provocando o bicho só vai piorar tudo e trazer mais perigo para a vida do casal, já que demônios são entidades extremamente violentas e malignas, que gostam de torturar psicologicamente suas vítimas até elas se esgotarem. Fora que demônios podem acabar ferindo o Friedrich caso ele tente intervir nos seus planos. E aproveitando que estamos falando do que pode ser essa entidade, galera, não necessariamente essa coisa é um demônio, já que o comportamento da entidade e a forma com que ela se manifesta sugerem que sejam várias coisas, como espíritos familiares, que são entidades que seguem gerações de uma mesma família, normalmente por pacto ou maldição, assim como acontece em Hereditário, por exemplo. E a melhor forma de saber isso seria conversando com os membros da família da Kate. Também tem os parasitas espirituais, que são seres do plano astral que se conectam a uma pessoa e se alimentam do medo, tristeza ou da raiva dela, o que faz sentido, já que a entidade parece estar torturando mentalmente a Kate e o namorado dela. Fora isso, pode ser um demônio pessoal, que são entidades demoníacas, que se ligam a uma pessoa por algum motivo, seja um ritual, maldição, trauma ou herança espiritual. E esses também são os mais difíceis de se livrar, já que eles se tornam muito mais poderosos ao absorver a energia negativa das pessoas que torturam ao longo das décadas. E como eu já disse antes, fugir não adianta de nada, pois a entidade vai te seguir para onde quer que você vá. Mas talvez se eles contratarem um xamã e saírem dessa casa onde a entidade parece estar mais forte, eles consigam fazer algum ritual de purificação ou de selamento, para prender ou afastar o demônio da Kate, pois ficar esperando as coisas piorarem para chamar o demonologista só vai fazer com que seja impossível de resolver a treta depois, pois a cada segundo a entidade fica mais forte. Além disso, tem alguns demônios e espíritos que se alimentam da crença e atenção das pessoas. Então, quanto mais o Mika ficar chamando, provocando e brincando com o demônio, mais forte ele vai ficar. O ideal aqui seria continuar na cama, ao invés de ir checar os barulhos, e continuar dormindo como se nada estivesse acontecendo, já que até o atual momento a entidade não parece estar forte o suficiente para feri-los, e só está tentando assustar e quebrar mentalmente o casal para se tornar mais forte. Uma coisa que também seria interessante investigar é se o Mika pode ser a razão da entidade ressurgir, pois se a Kate sempre morou sozinha e ficou longos períodos sem ser incomodada por esse ser, pode ser que a presença do Mika esteja perturbando o capiroto. Para descobrir isso, é só a Kate passar uma noite na casa da irmã dela. Dessa forma ela se afasta da casa e consegue checar se o lugar ou a presença do Mika está fortalecendo o demônio. Se enfraquecer, os dois poderiam ir para um hotel na noite seguinte e verificar o que acontece. Após discutir com a sua namorada, o cara ativa os alarmes e tranca tudo para garantir que nada entre. Mas a Kate avisa que aquela coisa não ligava para portas ou alarmes, e seja lá o que for, estava ali dentro com eles. Com isso, os dois vão dormir pela quinta noite desde que começaram a filmar, e tudo parecia normal. Até que perto das 3 horas da madrugada, a Kate acorda gritando após um pesadelo, o que acaba fazendo seu namorado despertar aterrorizado. Porém, quando ambos estavam quase se acalmando, eles ouvem batidas vindas do andar de baixo, mas quando vão investigar, não encontram nada de errado. Só que no dia seguinte, quando Mika vai
investigar as gravações, ele percebe algo estranho e chama sua noiva e amiga dela para verem, pois no seu microfone ultra sensível, eles ouvem vozes sussurrando algo em uma língua incompreensível. Isso faz o cara achar que a entidade queria se comunicar. Então o cara sugere que comprem um tabuleiro Ouija para tentar entender o que a criatura queria, mas a sua noiva é totalmente contra essa ideia, pois só a câmera já estava deixando o demônio muito mais irritado e ativo que o normal. E a Kate faz o seu namorado prometer que não compraria o tabuleiro. 8 dias se passam desde os eventos daquela noite, e parece que os eventos paranormais pararam de acontecer ou pelo menos diminuíram, o que deixa o Mika muito desconfiado. Então, como um perfeito idiota, ele começa a provocar o demônio, perguntando se aquilo era tudo que ele conseguia fazer, e desafiando a coisa a se manifestar, mas sua noiva o obriga a parar antes que algo desse errado. O problema é que aquela noite, perto das 3 da madrugada, ambos acordam com barulhos altos vindo do andar de baixo, como se alguém tivesse derrubado algo super pesado no chão, mas como sempre, eles não encontram nada de errado quando vão investigar. Só que ao retornar para a cama, os barulhos voltam a acontecer, deixando ambos aterrorizados. E por isso, assim que amanhece, a Kate avisa que não queria mais o seu namorado gravando, pois ele não estava levando a situação a sério. E esses eventos têm piorado muito desde que ele começou a usar a câmera, pois a mulher não via atividades assim desde os seus 8 anos de idade, e nitidamente as gravações estavam deixando tudo pior. E vemos que isso realmente é verdade, pois a 15ª noite, à 1h30 da madrugada, a Kate acorda meio sonâmbula, e fica parada encarando o Mika dormir por mais ou menos 2 horas, até que ela simplesmente sai do quarto e desaparece. Pouco tempo depois, o Mika acorda e vai atrás da sua namorada, encontrando ela sentada no balanço do lado de fora da casa. E o cara tenta de todas as formas levar a sua namorada para dentro da casa, pois estava fazendo muito frio, mas a Kate ainda parece meio groggy e se recusa a sair do balanço. Sem outra escolha, o cara vai buscar alguns cobertores para aquecer a Kate, até que ele ouve passos pesados vindos do quarto. Porém, quando ele vai checar, tudo que o homem encontra é a televisão ligada com estática, e de repente a Kate volta para o quarto, como se nada tivesse acontecido, e volta a dormir tranquilamente. Ao amanhecer, o Mika mostra as gravações para a mulher, e ela fica surpresa, pois não se lembrava de nada daquilo, e também acreditava que nunca teve episódios sonâmbulos como aquele. Porém, o Mika fala que talvez essas coisas acontecessem com ela há algum tempo, mas ela não conseguia se lembrar por estar numa espécie de transe, revelando que só não tinha chamado um exorcista, pois tinha medo de piorar as coisas. Bom galera, pra ser honesto, nesse ponto da história eu já estou torcendo pro Mika ir jogar no Vasco, porque esse cara aí é um completo imbecil. Pois pensem comigo por um segundo, o demônio aparentemente ficou enfraquecido, e num período de 8 dias sem qualquer evento paranormal, ao invés de aproveitar isso para chamar o demonologista, pedir a algum médium ou amuletos para pelo menos afastar o demônio do quarto deles, ou colocar mais câmeras para checar se tinha mais manifestações silenciosas em outros cantos da casa, eles ficaram apenas esperando a entidade se manifestar de novo. E o Mika ainda por cima ficou provocando o demônio o tempo todo, como se quisesse ser arremessado das escadas por uma força invisível. Parece que esse cara prefere ver o demônio mais vezes do que a noiva dele fique saudável mentalmente. Fora que ficar seguindo os barulhos pela casa desse jeito é burrice, pois pode ser uma armadilha do demônio para separar os dois. Além disso, vamos supor que seja uma situação real e que de fato alguém estivesse invadindo a casa deles. Nesse caso, ir correndo pra cima da pessoa desarmado e despreparado só aumentaria as suas chances de tomar um tiro na cara. O correto seria ficar no quarto e trancar a porta, pois se alguém tentasse abrir a maçaneta, eles saberiam que não era um demônio, já que as portas trancadas não significam nada para essa entidade. E as câmeras extras que eu falei ajudariam demais nessa situação, pois o cara poderia montar um setup ali no quarto para acompanhar as câmeras ao vivo e saber na hora o que estava acontecendo. E falando em portas trancadas, nessa altura do campeonato, esses dois já deveriam estar procurando qualquer forma de afastar ou enfraquecer essa coisa, sejam com amuletos, crucifixos, rituais de purificação ou de selamento, água benta e até um exorcismo. Ficar parado esperando a entidade atacar é praticamente pedir para ser finalizado. Além disso, eu dificilmente acho que o demônio está incomodado por ser filmado, e talvez, como eu falei antes, seja algo mais relacionado ao babaca do Mika, provocando o capiroto mesmo. Então o ideal aqui seria gravar nos momentos que de fato estivesse acontecendo alguma coisa, quieto de preferência, e tentar chamar alguém que realmente possa ajudá-los, como enviar os vídeos ao Vaticano, e quem sabe até mesmo ao casal Ed e Lorraine Warren, que nessa época já eram renomados demonologistas e poderiam ajudar o casal numa boa. Outra coisa que podemos perceber é que conforme a entidade vai assustando e enfraquecendo o casal, mas ela parece ganhar algum tipo de influência sobre a Kate, já que aos poucos ela está conseguindo possuir a garota que fica totalmente fora de si e nem se lembra do que fez. Isso é um risco não só para ela, como para o Mika, que pode acabar sendo finalizado enquanto dorme, sem ter a chance de se defender. Por isso, depois de ver aquela gravação onde a mulher só parou na frente dele, o cara realmente deveria ter levado ela para uma clínica do sono, ou algo assim. A gente sabe que é algo sobrenatural, mas pelo menos a Kate sairia da casa e poderia cortar os laços momentaneamente com o demônio, até ele rastreá-la novamente. Depois desse evento bizarro, o Mika pega o maldito tabuleiro Ouija emprestado com os amigos, para tentar se comunicar com a entidade. Porém, quando a Kate descobre isso, ela fica absurdamente irritada, e fala pro seu namorado andar logo, pois eles tinham que sair. O problema é que pouco tempo depois deles saírem, o ponteiro do tabuleiro começa a se mover freneticamente, marcando várias letras, e pouco tempo depois, ele começa a pegar
fogo, e por muita sorte não causa um incêndio na casa. E assim que volta, o Mika vai direto até o tabuleiro e percebe que tinha algo errado, mas quando vai tentar falar para sua noiva, ela fica absurdamente brava com ele e obriga o cara a dormir no sofá naquela noite, fazendo-lhe perceber o quanto ela estava assustada e chateada. E aí o Mika se desculpa com a sua amada, prometendo que vai começar a seguir as regras da Kate e parar de provocar o demônio, sem nem imaginar que já é tarde demais para isso. Porém não demora muito pro Mika começar a quebrar a sua promessa e começar a assistir os vídeos do tabuleiro várias vezes, para tentar desvendar o que a entidade queria dizer. E ele pede a ajuda da sua namorada para conseguir decifrar a mensagem, só que a Kate se recusa a continuar mexendo com o demônio e ordena que o cara jogue o tabuleiro fora. Mesmo assim o cara consegue encontrar algo, pois parecia que o demônio tinha escrito o nome de alguém no tabuleiro, uma tal de Gianni. No dia seguinte, a Kate convida sua amiga para conversarem um pouco e desabafa sobre tudo o que estava acontecendo. Então a moça convida o casal para ficar na sua casa, mas a Kate fala que isso não ajudaria em nada, pois a entidade seguia ela independentemente de onde estivesse, e isso só daria problemas para sua amiga. E vendo o quanto a sua noiva estava abatida, o Mika decide fazer um acordo com ela, pedindo para sua amada deixá-lo espalhar talco pelo corredor do andar de cima, pois assim qualquer coisa que passasse por ali deixaria rastros, e em troca ele deixaria a Kate chamar o demonologista para ajudá-los. Com isso, na 17ª noite, o cara espalha talco pelo corredor, e os dois vão dormir, até que às 3 horas da manhã, eles ouvem passos no corredor, e quando vão checar, ambos ficam completamente em choque, ao ver o que pareciam ser cascos de bode no chão. E o pior de tudo é que os passos terminam dentro do quarto deles, e iam em direção ao sótão, onde o Mika encontra uma passagem aberta, e intrigado, ele decide investigar o que tinha ali dentro, e para a surpresa da Kate, ele encontra algo que não devia estar ali, uma foto dela quando era criança na sua antiga casa que pegou fogo há mais de 15 anos. Isso deixa a mulher em completo desespero, e aos poucos, vemos que ela começa a quebrar, já que no dia seguinte, ela decide não ir para a faculdade, pois estava exausta e não conseguia dormir à noite graças aos fenômenos que estavam piorando cada vez mais. Bom, a burrice do Mika é bem irritante de certa forma, já que ele se recusa a chamar um exorcista ou demonologista para ajudá-los, pois de acordo com ele, isso poderia piorar as situações com a entidade, deixando-a mais irritada e gerando mais problemas, mas xingar e zoar o demônio pode, né? E ao mesmo tempo, ele não tem medo de fazer uma sessão com o tabuleiro Ouija sozinho, sem a ajuda de qualquer pessoa capacitada e que entenda de verdade do paranormal. E as razões do perigo para isso são que, primeiro de tudo, nunca temos como saber com quem ou com o que estamos comunicando. Então, a entidade pode mentir que é alguém próximo da Kate como um ente querido que faleceu, mas na verdade é um demônio sanguinário que quer a alma dela. Além disso, o tabuleiro pode funcionar como uma porta para entidades entrarem no seu espaço físico, e usar isso sozinho sem saber como fechar essa porta é praticamente a mesma coisa que convidar o demônio para morar na sua casa. Fora que sozinho você está vulnerável, sem proteção, oração ou alguém para interromper o ritual caso algo dê errado, facilitando para que a entidade se apegue a você ou possua você. E mesmo que por acaso você pare o ritual, pode acabar deixando sem querer energia residual ou uma entidade na casa. E pior ainda, sem saber você alimenta aquilo com o seu medo. E como se não bastasse já ter um demônio, ele ainda pode atrair outros espíritos dessa brincadeira. E aí é só alugar a casa pro capiroto, né? E galera, o Mika é muito arrogante em pensar que consegue lidar com um demônio sozinho, ainda mais se ter qualquer experiência ou conhecimento prévio no assunto. Sendo que aqui seria um ótimo momento para chamar o demonologista ou exorcista, já que está bem claro que o poder da entidade está aumentando drasticamente, pois ele está manipulando objetos físicos, colocando fogo nas coisas e fazendo fotos antigas reaparecerem. Então a coisa pode chegar num ponto que não dê mais para controlar ou para selar a entidade, já que de certa forma, ela já está conseguindo se manifestar fisicamente, a ponto de conseguir deixar pegadas. Ou seja, provavelmente agora ela também tem o poder suficiente para ferir o casal no mundo físico. Fora que certos demônios precisam enfraquecer mentalmente e espiritualmente suas vítimas antes de realizar uma possessão, pois com a pessoa debilitada, ela fica suscetível aos comandos da entidade, então eles têm que agir antes que ambos se tornem fracos demais para lidar com isso, já que a cada dia eles estão dormindo menos e ficando mais cansados, enquanto a criatura só se fortalece. E o único jeito de combater isso seria ficando firme, se esforçando para ser corajoso e não ter medo, e principalmente passando a ignorar a criatura, e parando de filmar para tentar enfraquecer os poderes dela. No dia seguinte, o Mika vai conferir as gravações, e vê o momento exato em que as pegadas são feitas pelo demônio, e quando a Kate pergunta se ele tinha mais alguma ideia genial, o cara fala que iria pensar em algo, mas ela se recusa a continuar brincando com o demônio, e decide tentar ligar para o demonologista. O seu namorado até tenta impedir, mas ela fala que ele era inútil contra essa coisa, e que a entidade nitidamente deixou pegadas de propósito apenas para fazê-los encontrar a foto. O problema é que o Dr. Johan infelizmente não poderia ajudá-los no momento, e como já estava desesperada, a Kate decide ligar novamente para o Fredericks, mas o velho só poderia ir até lá no dia seguinte. Então os dois precisavam sobreviver mais uma noite sozinhos com aquela coisa, e inicialmente tudo estava bem, até que novamente, às 3 horas da madrugada, ambos acordam com um som pesado de passos no corredor, mas como já estavam acostumados, eles nem ligam muito, até que a entidade começa a apagar e acender a luz, e bate a porta do quarto com força, deixando o casal aterrorizado. Com isso, a Kate implora para saírem daquele quarto, pois estava com medo, mas seu namorado avisa que mesmo se ficassem no andar de baixo não mudaria nada, pois a entidade
entidade poderia segui-los facilmente. E aqui, a Kate já estava totalmente derrotada, sentada no sofá durante a madrugada inteira até amanhecer, sem dormir quase nada, e chorando a todo momento de medo. Mais tarde, o Mika pede algo para os dois comerem, até que eles ouvem uma pancada muito forte no andar de cima, e ficam assustados, pois os eventos paranormais nunca tinham acontecido durante o dia. E quando vão olhar, eles encontram a foto deles com o rosto do Mika quebrado e arranhado pelo demônio, indicando que ele não gostava nem um pouco do cara. E quem diria que a entidade iria odiar a pessoa que mais provocou ela o tempo todo, né? Nesse momento, a Kate sente algo respirando atrás dela, e corre para o andar de baixo. Algum tempo depois, o Frederick chega na casa, mas assim que entra ali, ele sente uma energia negativa esmagadora no ambiente, e percebe que tinha que ir embora o mais rápido possível, pois só sua presença já estava irritando muito a entidade. E mesmo com os dois implorando pra ele ficar, o cara fala que aquela não era sua área, e que não poderia ajudar, mas que o Dr. Johan já estaria de volta em alguns dias, e iria até lá para tentar resolver o problema. Então ele vai embora sem olhar para trás, e deixa o casal sozinho com a entidade. E vendo o quanto isso deixou a sua namorada pior, o Mika promete que daria um jeito de resolver sozinho para ajudá-la, mas isso não é o suficiente para acalmar a mulher, que já estava detonada. E aí ela foi pra cama chorar até dormir, mas infelizmente ela não tem um dia de paz. E durante a madrugada da 19ª noite, vemos que a entidade puxa a coberta dela, deixando um dos pés para fora, o que só prova que você está certo em cobrir os pés à noite pro demônio não puxar o seu pé. E perto do amanhecer, ela acorda o seu noivo, pois estava sentindo o demônio respirando perto do seu rosto. E assim que amanhece, ela continua dizendo que sentia ele encarando a todo momento, como se algo ruim estivesse perto de acontecer. Mais tarde, os dois vão ver as gravações, e percebem um demônio descobrindo o pé da Kate. Então o Mika revela que tinha feito algumas pesquisas, e descobriu algo assustador. Aparentemente, o nome que encontrou no tabuleiro, Diane, pertencia a uma mulher que tinha passado pelas mesmas coisas que a Kate, só que nos anos 60. A casa da Diane também pegou fogo aos 8 anos, ela também via sombras e era perseguida pelo demônio. Só que o Mika não conseguiu descobrir a razão da entidade ter pulado da Diane para a Kate. E com as suas pesquisas, ele descobriu que a Diane faleceu após chamar um exorcista para limpar a casa, e percebe que talvez o demônio estivesse tentando avisar eles para não fazerem isso, o que deixa ambos muito assustados, e faz eles decidirem lidar com aquilo sozinhos. Bom, nesse ponto, eu já desisti de comentar como o Mika é burro, mas não só por achar que realmente consegue dar conta de um demônio, mas também por ficar provocando a entidade em todos os momentos que ele pode, sendo que aqui a criatura já está forte o suficiente para feri-los. E mesmo assim o cara se recusa a aceitar que não consegue fazer nada contra esse demônio, pois o ideal seria ao menos pedir ajuda às pessoas que têm conhecimento na área, pois o Johan não é o único demonologista que existe, ou até mesmo de caçadores de fantasmas, médiums, padres ou qualquer outra pessoa que pudesse ajudá-los. E isso seria extremamente crucial para eles sobreviverem. E mais importante que isso, galera, é que numa situação como essa, precisamos nos manter fortes, descansados e atentos. Então, como a maior parte dos eventos sobrenaturais acontece na madrugada, e o Mika não trabalha fora de casa e faz os próprios horários, os dois deviam intercalar e fazer vigias durante a noite, cada um dormindo 6 ou 8 horas e depois ficando acordado para o outro dormir em segurança. Além disso, alimentos calóricos ajudam muito a se recuperar de uma noite mal dormida, junto com alguns energéticos ou café para se manter no pique. Eles podem sair de casa para jantar fora, fazer uma caminhada na rua e até mesmo ir para a casa de amigos se divertir, e também ajudaria a manter a cabeça no lugar, pois a saúde mental é extremamente importante aqui, já que quanto mais abalados mentalmente nós ficamos, mais fácil é para o demônio se apossar da gente. Além disso, galera, eu sei que isso vai soar meio cruel, mas o Mika deveria se afastar um pouco da Kate, já que pelo que tudo indica, a presença dele está irritando a criatura mais do que ajudando em alguma coisa. Afinal, o cara na maioria das vezes só tá fazendo piadinha e incomodando o capiroto, e também porque o demônio já está com a Kate há muito tempo, e dificilmente faria algum mal real pra ela. E por último, porque a entidade já deu indícios de que quer ferir ou até finalizar o Mika, então ficar com a Kate é literalmente um risco para a vida dele. Mais tarde, o Mika vai até a sua namorada, dizendo que tinha algumas ideias do que poderiam fazer para derrotar o demônio, só que a Kate já não quer mais saber disso, e diz que deveriam deixar a coisa em paz, pois tudo que o Mika fazia só piorava ainda mais a situação, e que ela só queria ficar sozinha. Mas pouco tempo depois, o Mika escuta sua namorada chorando e sobe para consolá-la, dizendo que só queria que aquilo tudo acabasse. Após se acalmarem, o casal vai dormir, e até que a 20ª noite passou tranquilamente, mas às 4h30 da madrugada, a Kate é simplesmente arrastada para fora da cama pela entidade, que puxa ela por todo o corredor, fechando a porta com força, e fazendo o Mika quase infartar de medo. Porém ele consegue resgatar a moça, mas os dois ficam tão assustados com o ocorrido, que não conseguem mais dormir durante aquela noite. E assim que amanhece, a Kate fala que não aguentava mais ficar naquela casa, e que queria ir embora. Então o Mika pede para mostrar o que aquela coisa fez com ela pra câmera, revelando uma grande mordida com dentes afiados na costela da coitada. Aterrorizado com isso, o cara queima tudo que tinha a ver com a entidade, incluindo a foto da Kate e o tabuleiro, e depois arruma todas as coisas que eles precisavam para sair dali, pois preferia ficar em um hotel do que passar mais um dia naquele lugar, preso com aquele demônio. O problema é que quanto mais tempo passava, pior a Kate ia ficando, mais fora de si, como se ela estivesse entrando em um transe, ou como se a sua alma estivesse aos poucos saindo do corpo. Tanto que quando ela vai pegar um crucifixo, a sua mão é ferida pelo objeto sagrado, fazendo com que o Mika fique cada vez mais assustado. E como se não fosse suficiente, a Kate começa a agir de forma estranha, falando que não queria mais ir embora e deixar a
casa, indo totalmente contra o que tinha dito pouco tempo atrás, e ainda implora para o seu namorado ficar naquele lugar com ela, dizendo que tudo ficaria bem. Então, como é um burro e estava com pena da sua amada, o cara acaba cedendo e decide ficar. E assim que eles dormem, na 21ª noite, a Kate simplesmente se levanta e a entidade retira a coberta de cima do Mika. Então ela passa as próximas 2 horas olhando para o cara dormir, e depois ela vai para o andar de baixo e começa a gritar desesperadamente por socorro. Não demora muito para o seu namorado acordar e ir correndo ajudá-la, pedindo que o demônio a soltasse, mas depois de algumas pancadas e gritos, tudo fica em silêncio. Pouco tempo depois, o corpo do Mika é arremessado na câmera, e vemos a Kate se aproximando toda ensanguentada. E por fim, tudo que vemos é a Kate já completamente possuída pelo demônio. Bom galera, nesse ponto aqui já não é mais questão só de assustar ou fazer barulho, a entidade já tá na fase final, que é tomar o controle total da vítima. A mordida com dentes afiados e a reação da Kate ao crucifixo são sinais claríssimos de possessão parcial, e esse é o tipo de coisa que não dá pra ignorar ou achar que vai passar sozinho. O Mika até acerta quando queima o tabuleiro e a foto, mas o erro dele é achar que isso resolve. Se fosse só um objeto amaldiçoado, até poderia dar certo, mas quando o problema é um perseguidor pessoal, que te acompanha desde a infância, queimar objetos não quebra o vínculo. Nesse caso, o foco deveria ser interromper a fase de controle mental, isso dá pra fazer tirando a vítima do alcance da entidade. Os passos certos aqui seriam retirar imediatamente a Kate da casa, levando-a para um local protegido por pessoas preparadas, como sacerdotes, xamãs ou especialistas. Fazer um cerco espiritual mantendo ela cercada de proteção constante, como orações, amuletos e rituais para enfraquecer a influência do demônio enquanto ela está fora do território onde ele está mais forte. Além de uma separação psicológica do Mika das decisões, porque ele já provou que toma sempre a escolha que favorece a entidade. E é aqui que entra a parte mais difícil. Se a vítima já reage mal a objetos sagrados, o exorcismo ou o ritual de expulsão tem que ser feito rápido, e por gente que sabe o que tá fazendo. Porque a cada dia que passa, a entidade ganha mais domínio. O que o Mika fez de ficar porque ela pediu é basicamente entregar a vitória pro inimigo. Mas é claro que nada disso foi feito, né? E o resultado foi que o demônio fechou o ciclo. Ele isolou, quebrou a sanidade, tomou o corpo e eliminou o único aliado que a vítima tinha, mesmo que fosse um aliado de péssima qualidade. E assim, pelo que vimos até agora, dá pra montar um perfil rápido desse capiroto. Ele não é do tipo que fica preso a um local, é um perseguidor pessoal. Ele marca a vítima e a acompanha desde a infância, como fez com a Kate, pouco se importando onde ela more. Ele atua em fases bem definidas. Primeiro, destrói a sanidade, e depois começa a se manifestar fisicamente. E por último, tenta assumir o controle total. Ele gosta de ter troféus e mensagens como parte do terror psicológico, como a foto da infância reaparecendo, ou o nome da Diane no tabuleiro. Já as pegadas caprinas e a força física indicam a associação com os demônios de aparência animal, ou cultos antigos. Levando isso em consideração, ele lembra o perfil de alguns desses demônios. O Amon, que é um mestre da manipulação psicológica, é capaz de acordar a vítima no meio da noite, fazê-la sair da casa e ainda gerar brigas entre o casal. Também tem o Buero ou Baphomet, que eles são ligados à força física e à presença intimidadora. E vamos combinar, né? Os cascos do chão entregam bastante. E por último tem o Belial, que é um manipulador nato, que afasta qualquer ajuda externa para manter o domínio sobre a vítima. Então pode ser que o demônio do filme seja uma adaptação de todos esses demônios juntos. E com um bicho desse nível, a última coisa que você quer é um Mika no time, porque aí você acaba lutando contra o demônio e contra o cara que tá ajudando ele sem nem perceber. Então agora vamos para as notas, né galera? Começando pelo Fredericks. O médium acertou até em reconhecer que não podia lidar com a entidade e só quis meter o pé dali. Isso é esperteza da parte dele, afinal ninguém quer bater de frente com um capiroto. Porém o suporte do cara foi péssimo. Ele passou o telefone do Johan sem nem falar com o cara antes para saber se poderia ajudar na situação, ou tentar trazer ele ou outro demonologista na segunda visita. Isso poderia facilitar um pouco as coisas pro casal. Então, por essa falta de oferecer outras soluções, ele vai ganhar apenas um 5. O Mika só não vai levar um 0 porque o cara tentou proteger a Kate no final, mesmo que fosse de uma forma burra. Porque se a mulher tivesse gritado por conta de um invasor, por exemplo, sim, a gente sabe que é uma entidade, mas se fosse um humano, o cara desceu lá sem uma arma na mão. Ele ia ter que trocar soco com o invasor, sem contar que ele dormia do lado oposto da porta. E teve um momento em que os dois tomaram um cagaço, e o cara se escondeu atrás da coitada da Kate. Um belo exemplar de um homem cagão. Sem contar que esse demônio aí só ficou puto, porque o Mika fez questão de provocá-lo com todas as forças. O cara filmou, diminuiu os poderes do capiroto, não buscou ajuda externa, apareceu com o tabuleiro Ouija que quase botou fogo na casa, e não é à toa que o cara é um day trader, né? Só fazia cagada. E por isso ele vai ganhar uma bela nota 1. E esse 1 é só pela coragem que ele teve de descer atrás da Kate no final. Mas mesmo assim, só pra deixar claro, foi de uma forma bem burra. A Kate também não merece uma nota muito alta, galera. Apesar dela ser a vítima aqui, e ter uma noção de que provocar a entidade e usar o tabuleiro Ouija eram péssimas ideias, ela não insistiu em meter o pé dali rapidamente pro primeiro lugar sagrado do mapa. Então ela vai ganhar uma nota 4. E por último, mas não menos importante, o capiroto precisa ser avaliado também, né galera? E assim, olhando de forma estratégica, o plano da entidade estava redondo. Ele com certeza foi o MVP do filme, executando tudo com paciência, isolando, enfraquecendo, exercendo manipulação psicológica e por fim, finalizando a única pessoa que estava ali pela Kate. E eu
não estou falando que isso são coisas boas, mas olhando de forma estratégica, eu tenho que confessar que a entidade não cometeu erros, pelo menos nada que pudesse impactar o resultado final, por isso ela vai ganhar o primeiro 10 aqui do canal. Fala galera, esse foi como derrotar a atividade paranormal, e se fosse com vocês, o que vocês fariam? Me contem aí nos comentários. E se um muro bizarro aparecesse nas paredes da sua casa, o que você faria? Quer descobrir se esse pessoal vai escapar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado quando forem comprar uma casa nova, nunca se sabe quando ela pode estar assombrada por uma entidade demoníaca.